Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 19, a fé transporta. A fé transporta montanhas. E estamos hoje entrando na parte final, Instruções dos Espíritos, no item 11, onde teremos duas mensagens. A primeira que veremos hoje, do Espírito José, Espírito Protetor, recebida em Bordeaux, 1862. O título da mensagem é A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Nos diz então o Espírito José: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. Então, a fé é mãe da esperança e da caridade. Então, porque confiamos em Deus, estamos atentos a nutrir em nós a esperança e a caridade. E a esperança e a caridade fluem de nós, porque nós temos esta fé no Criador. Entendemos, porque a fé é raciocinada, passa pelo entendimento, por que estamos aqui, da necessidade da nossa melhoria, já que ela é uma fatalidade, não é? A lei do progresso. Então, se colaborarmos com isto, ganhamos nós, ganha o mundo, não necessariamente nessa mesma ordem, fato é, todos ganhamos, porque o bem faz isso. No bem ninguém perde, todos ganham. Quando entendemos isso, vamos alimentando cada vez mais o crescimento dessas filhas da fé, o crescimento da esperança, o desenvolvimento da caridade. E ele continua: a esperança e a caridade são consequências da fé. Daí ele ter usado antes a imagem de filhas. Essas três virtudes, esperança, fé e caridade, ou melhor, fé, esperança e caridade, essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor. Então, não é a fé que nos dá a esperança de vermos se cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não teremos esperança. Não é a fé que te dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus, desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. Vou repetir. Divina inspiração de Deus, desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. Ao bem. É a base da regeneração. Claro, se a fé conduz o homem ao bem, a fé vai ser a base da regeneração, porque são nossos esforços no bem que vão nos regenerar. Tudo vai, não é, fazendo sentido, uma coisa se ligando à outra. É preciso, pois, nos diz o Espírito, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier a abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela. Então, a fé inabalável é aquela que pode encarar a verdade em qualquer momento da humanidade. Ele já tinha dito isso, quer dizer, já tínhamos visto isto aqui antes, não é? Nesse capítulo mesmo. Vamos ver aqui se vemos onde foi que vimos isto aqui. Está aqui, Kardec, no item 7. Ao final ele diz: a fé raciocinada
a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade, crê-se porque se está certo e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela, a fé raciocinada, não se dobra, porque não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão, eu disse a verdade, é a razão, face a face em todas as épocas da humanidade. Então vamos voltar aqui à mensagem do Espírito José. É preciso, pois, que esta base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, o que se torna o edifício que construíste sobre ela vai ruir, não é? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas, que são aquelas verdades aparentes, mas que na verdade não são verdades. E as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Exatamente. Ela não teme nada. Por quê? Porque se baseia na razão. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham ou mesmo não queriam tê-la. Por quê? Porque vai pela razão. O entendimento diz, é mesmo. Então, como não ter fé em algo que eu entendo? Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras, que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-lo aos homens. Então, nosso exemplo deve vir com fé. Nós estamos fazendo porque acreditamos, e acreditamos porque entendemos. Pregai pelo Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes, todas as dificuldades da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitas a fé sem controle da razão. Filha cega da cegueira, amai a Deus, mas sabei por que amais. Sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. De novo, entendimento, razão. Segui nossos conselhos, mas interai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Os milagres são a obra da fé. Jesus dizia, não é? Quero ser limpo na hora de curar. Milagre. Mas Jesus tinha essa fé, que entende mais do que nós, porque ele entende os processos da vontade do Espírito, e ele já, não é, no nível de entendimento de pureza, onde ele pode agir sobre a matéria, de forma a andar sobre a água, a curar um leproso, um cego, um paralítico. Os milagres são obra da fé. Fé que compreende, que já consegue assimilar um entendimento, um conhecimento. Teremos
temos tempo para irmos à última mensagem do capítulo, que é de um espírito protetor recebido em Paris, 1863. O título da mensagem, no item 12, a fé divina e a fé humana. Nos diz o espírito protetor: a fé é o sentimento inato no homem, não é é o. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura e a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Crescer até atingirmos a pureza de espírito, como Jesus nos veio dar testemunho. Não vai acontecer isto sem a vontade ativa, certo? É o que ele diz. Ele faz crescer o homem, o ser humano, através da sua vontade ativa. A fé foi depositada em nós, no seu estado latente, e deve eclodir e crescer através da nossa vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a trouxe, a preconizou como alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mas esses milagres, são obra da fé que o Espírito anterior disse. Mas o Cristo que realizou milagres verdadeiros mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer. Fé, a vontade de querer. E a certeza de que esta vontade pode receber seu cumprimento. Está lá, os homens falam hoje do segredo. O segredo é isto, a vontade do querer. Isso nos dá o poder de transformar. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje, e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo e outras ciências, como nós já falamos antes aqui da física quântica. Creio que o homem chegará bem por isto, A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes ou futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa, de alguma grande atividade, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar a essa certeza essa certeza lhe dá uma força imensa. Então, ele tem fé em si mesmo. Esta é a fé humana. Eu tenho fé que eu vou conseguir, porque eu sei do meu potencial. Então, eu me preparei, eu tenho fé que eu vou conseguir, e uma fé raciocinada, por quê? Porque eu me preparei. Então, esta é a fé humana. Eu tenho fé em mim. O homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existem mais tendências que não possam se vencer. Não existem mais, não é mais, é más tendências. Com a fé não existem tendências más que não se possam vencer. Então, eu tenho algum aspecto em mim que eu não quero, que eu quero superar, transformar, melhorar, eu posso. Eu tenho fé, eu posso. E tenho fé que eu posso, e tenho fé que Deus me ajudará para que eu consiga.
me oferecendo ainda oportunidades para que eu exercite essa transformação. E nos diz ainda o espírito protetor: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Que outrora, no passado, eram classificados de milagres. Aqui o Espírito coloca na questão do magnetismo. Não vamos esquecer que o magnetismo vai responder à parte aqui da matéria, certo? Então, quando falamos do passe magnético, então nós temos energias que estão ali e que são mobilizadas pela espiritualidade, que utilizam as nossas energias, não é? E que, vai usar também, não é? A mente também tem a sua energia magnética de atrair, mobilizar e trabalhar isto. Então, nós temos esse magnetismo material, temos o magnetismo mental, mas ele nos traz aqui, neste livro que não é científico, uma nota da parte científica, não é? Não é esta que deve nos deter, mas está aqui já dita. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que o magnetismo, cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. É claro que o magnetismo é uma palavra, né, entendida no século XIX de uma maneira e que também a ciência vai aprofundando e revendo, né, através do tempo. E ele conclui dizendo: eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Muito bem. Terminamos assim o nosso capítulo 19. Qualquer comentário, podem deixar aqui ao final do vídeo. Amanhã estaremos de volta. Que Jesus nos abençoe a todos. Até amanhã. Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz.